Bem, eu venho tratando em alguns vídeos sobre conceito de liberdade. E nós vimos que a liberdade dos antigos provavelmente não terá existido, pelo menos como nós concebemos hoje, porque havia uma influência religiosa muito forte. A compreensão que eles tinham não era a de proteção do sujeito, mas sim da família. Tudo estava fundado em crenças religiosas que faziam com que mesmo o patriarca, o pater familias, ele de algum modo estivesse vinculado daquele solo onde estavam repousando os seus ancestrais e que eram os seus deuses, enfim, era uma outra realidade. Nós vimos que a liberdade dos modernos, né, a liberdade que vem com o ideal iluminista, também tem uma importância grande, porque é da compreensão de que o Estado não deveria mais interferir, o Estado haveria de ser laico e o Estado haveria de ser liberal, no sentido de permitir que essa compreensão de liberdade, a de que a liberdade implica a autonomia do ser humano, do ser racional, que tem capacidade de escolher entre várias opções aquelas que não estariam influenciadas por seus medos, receios, não estariam influenciadas por seus desejos, mas que corresponderiam àquilo que se teria como justo, segundo a máxima universal. É, esse conceito de liberdade, que é um conceito moral, evidentemente que exige um esforço muito grande. Imagine, numa situação concreta, nós termos que decidir sobre o que é justo ou injusto, sobre a ação, a conduta mais adequada, sem nos valermos daquilo que são os nossos interesses pessoais e aquilo em que nós nos deixamos influenciar por fatores externos que de algum modo definem a nossa personalidade, enfim. Mas essa liberdade, ela se submete a um desafio que é algo que tem que ser levado em consideração. A Inglaterra, do outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra ela já vivia essa compreensão de liberdade sem pretensão de universalidade, né, como estava presente na Revolução Francesa, mas não estava na Revolução Gloriosa da Inglaterra do século XVII, tampouco quando isso se difundiu para a colônia, viria a ser o que nós temos hoje como Estados Unidos da América, mas aquela ideia de liberdade estava ali presente e ali na Inglaterra é que se deflagrou aquilo que nós compreendemos hoje como primeira Revolução Industrial. E essa primeira Revolução Industrial implicava uma condição de trabalho em que a autonomia, tanto do lado do empresário quanto do lado do trabalhador, ficava de algum modo embaçada. Por quê? Porque, pelo lado do trabalhador, aquela nova condição de trabalho era de um trabalho que se apresentava alienado no sentido de que esse trabalhador ele não se fazia projetar no resultado daquilo que ele realizava. Então, a metáfora, né, que está presente no filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, em que o personagem fica a mover aquela engrenagem e em determinado momento ele se insere, se incorpora à própria engrenagem sem saber, sem precisar saber o que é que estava a ser produzido ao final daquela máquina. Aquilo é bem o que significa esse sentido de alienação, porque o trabalhador não se sentia projetado naquilo que ele produzia propriamente, né? O próprio sistema produtivo estava todo arquitetado, né, para que as coisas se realizassem assim. Então, o trabalho que promovia a realização pessoal desse trabalhador deixava de existir. E por isso mesmo, a chance que ele tinha de realizar-se pessoalmente para viver outras experiências que a vida oferece e que podem permitir a emancipação do ser humano, as chances estavam fora do trabalho. E o trabalho, evidentemente, ocupa a centralidade da nossa vida. Ainda hoje é assim, né? Nós somos e nós nos apresentamos socialmente muito em função do que fazemos, e a nossa felicidade muitas vezes tem a ver com a capacidade que temos de realizar um trabalho que proporcione
felicidade para nós e para os nossos, etc. Muito bem. Então, na perspectiva desse trabalhador ali, a partir do final do século XVIII, início do século XIX, na perspectiva desse trabalhador, a autonomia praticamente não existia, porque afinal ele tinha que se submeter a esse trabalho. O que sobrava para ele, para além dessa condição de trabalho, o que sobrava para ele era a possibilidade de obter um trabalho digno, um trabalho que não implicasse uma exploração da sua energia, da sua força laboral, simplesmente. E pelo lado do empresário, a intenção era manter essa possibilidade de continuar exigindo esse trabalho, porque era isso que movia o sistema capitalista de produção recém-inaugurado, né, fazendo perecer progressivamente o sistema corporativo e tudo que dizia respeito à influência da religião como algo que impedia a obtenção de lucro, enfim. Né? A burguesia havia mesmo sido bem-sucedida quando emancipou-se politicamente e descolou do Estado de toda a influência moral que inviabilizava o sistema produtivo, o sistema capitalista. Ela foi bem-sucedida. Mas, ao final, as camadas populares não se valiam desse benefício, né? Não havia proveito para elas. Essa compreensão de liberdade, portanto, liberdade como um preceito moral que implica a possibilidade de as pessoas definirem aquilo que é justo ou injusto sem influência de fatores externos, evidentemente que essa liberdade estava inviabilizada, porque se ela era sinônimo de autonomia e, portanto, a possibilidade de você, como ser humano, ser racional, decidir sem influência de fatores externos, como não se influenciar o empresário por essa possibilidade de manter essa sua condição econômica, a condição de obter lucro com a sua atividade empresarial, preservando o trabalhador nessa outra condição em que ele, por sua vez, não teria autonomia para decidir sobre a sua condição de vida, sem levar em consideração que a sua sobrevivência dependia de um trabalho em que ele já não se sentia projetado no resultado daquilo que ele fazia, e evidentemente que significava o consumo de um tempo de sua vida que haveria de conciliar-se com o restante do tempo sem trabalho, em que ele precisava realizar outras experiências que não aquela necessariamente relacionada a esse trabalho. Então isso se preserva e a liberdade precisa deixar de ser simplesmente um valor moral para ser algo que está previsto em lei, previsto no direito. A liberdade migra da moral para o direito. E aí nós temos um século XIX que vai estar repleto de movimentação de trabalhadores, de novos pensadores, de filósofos, de sociólogos, de economistas que percebem o valor do trabalho, que permite que uma determinada matéria-prima se transforme em mercadoria e, portanto, tenha um valor, e esse valor não necessariamente é o resultado daquilo que o trabalho vai proporcionar, porque há um valor que o próprio mercado estabelece e que não favorece, não aproveita necessariamente ao trabalhador. Essa balança social ela precisa ser reequilibrada e, portanto, precisava haver lei. Essa lei ela não surge naturalmente do Estado liberal, ele se ausenta, porque isso significa a emancipação política do Estado, ele se ausenta da regulação dessas relações, inclusive das relações de trabalho, e passa a ser uma conquista progressiva dos próprios trabalhadores por meio dos gentleman agreements, né, que seriam os pactos de cavalheiros entre empresários e trabalhadores, pactos de cavalheiros que corresponderiam ao que hoje nós temos como convenções coletivas de trabalho. Ao final do século XIX já há uma movimentação no sentido de o Estado liberal reagir para compensar com algumas regras legais a proteção a um trabalho que impediria a insurreição de trabalhadores. Mas, enfim, há uma nova compreensão do que deve ser a regulação entre capital e trabalho, mas sobre isso a gente trata no vídeo seguinte.